Olá pessoal, estamos na nossa aula 17 e hoje a gente vai falar sobre o trabalho da força gravitacional. Em aulas passadas a gente tratou sobre o trabalho e a gente viu que o trabalho pode ser calculado como o produto vetorial, o produto escalar, entre a força e o deslocamento. Na aula de hoje a gente vai tratar do trabalho específico da força gravitacional ou de alguma força que esteja aplicando para levantar ou descer um objeto na vertical, ok? Então vamos lá. Se um objeto está se deslocando para cima, então olha aqui, eu tenho um tomate, por exemplo, e o deslocamento é para cima, então vamos supor que eu arremessei ele para cima. Parou de ter o contato com minha mão, passa a ter só uma força atuando. A gente está desprezando arrasto, ok? Só tem uma força. Qual é? A gravitacional puxando ele para baixo. Ele está se movendo para cima, porque ele ainda tem velocidade que eu dei no início do movimento. Mas a força puxa ele para baixo o tempo todo. O que vai acontecer com a velocidade desse tomate? Ele vai diminuindo. Então, se isso aqui for uma barrinha de energia cinética, a energia cinética inicial é uma, a energia cinética final é menor, porque a energia cinética tem a ver com o produto da massa pela velocidade ao quadrado sobre 2. Ok? Então vamos lá. Como é que eu calculo o trabalho? Trabalho da força peso, da força gravitacional, vai ser o produto escalar entre força gravitacional e deslocamento. A força gravitacional, nesse caso, é o módulo dela, né? É o peso, que é mg, deslocamento d, cosseno do ângulo. Quando o deslocamento for para cima, a força gravitacional aponta para baixo. Qual é o ângulo entre esses dois vetores? 180 graus, porque um está apontando em um sentido, o outro está apontando no outro sentido. É exatamente metade de uma circunferência de distância. Então, 180 graus. MGD cosseno de 180 e o cosseno de 180 é menos 1. Então, o trabalho é menos MGD. Por que negativo? Porque quando o objeto se move para cima, a força peso, a força gravitacional, está removendo energia. Então, o trabalho é negativo por isso. O objeto está parando, está removendo energia cinética aqui desse tomate. Ok? Já se o movimento é para baixo, a gente tem mgd cosseno do ângulo, que vai ser o quê? Zero. Se o deslocamento é para baixo e a força é para baixo, o ângulo entre os vetores é zero. E o cosseno de zero é 1, trabalho mgd. Pronto, só isso. Se for para cima, o deslocamento, a força peso está apontando para baixo, sentido contrário é negativo. Se os dois estão no mesmo sentido, por exemplo, uma pedra que você abandona de uma certa altura, ela só vai aumentar a velocidade sob a ação da força gravitacional. Então, quem está dando energia para ela? A força gravitacional está fornecendo energia e ela está aumentando a sua energia cinética. Ok? Bom, então está aí o caso do trabalho da força gravitacional. Agora, suponha que também tem uma outra força sendo aplicada nesse objeto. Então, por exemplo, se o objeto está subindo, está se deslocando para cima, eu tenho uma força puxando para cima e o peso, a força gravitacional, sempre para baixo. Então, a força F que eu estou aplicando está realizando um trabalho positivo, porque está no mesmo sentido do deslocamento. Já a força gravitacional, sentido contrário, está realizando um trabalho negativo, como a gente acabou de ver. Por outro lado, se o objeto estiver descendo e eu estou aplicando a força para cima, o trabalho da força que eu estou aplicando ele é negativo, porque eu estou aplicando a força para cima, mas o objeto está descendo. Então, eu estou removendo a energia dele. Já a força gravitacional está para baixo, deslocamento para baixo, o trabalho então é positivo, porque a força gravitacional vai estar fornecendo energia para ele. Ok? Então é isso. Vamos ver um exemplo. Um elevador de massa 500 kg, está aqui, está descendo com velocidade constante quando o cabo de sustentação começa a deslizar, permitindo que ele caia com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Então ele começa descendo com movimento retilíneo uniforme, velocidade constante, um objeto de meia tonelada. De repente, o cabo começa a deslizar e ele cai com uma certa aceleração, ok? Quais são as forças atuando? Tem um cabo, então, para cima, a tração. Ele está descendo, aceleração para baixo o peso. Só tem essas duas forças. E ele está se deslocando para baixo. Tração para cima, peso para baixo. Ok? Letra A. Se o elevador cai de uma altura de 12 metros, qual é o trabalho da força gravitacional? A gente acabou de ver que o trabalho da força gravitacional é mg cosseno do ângulo. Ok? Se ele está descendo, então está no mesmo sentido da força gravitacional, logo, na letra A a gente tem que o trabalho é mgd cosseno de zero, porque o ângulo entre FG
E D é zero, logo vai dar 1. Cosseno de zero é 1. Então, é simplesmente mgd. Massa 500 kg do elevador, gravidade 10, distância que ele anda 12 metros, vezes 1, deu 60 mil joules, ou 60 quilojoules. Fiquem atentos para as unidades, hein, pessoal? Joule, que é a unidade do sistema internacional. Kilojoule são 1000 joules. Ok? Letra B. Qual é o trabalho realizado sobre o elevador pela força de tração exercida pelo cabo durante a queda? Agora eu quero a força de tração. Mas quem é a tração? Eu vou ter que calcular. Porque aqui o peso não é igual à tração. Porque o objeto está caindo acelerado. Sem aceleração seria igual, mas não é igual porque ele tem aceleração. Então, pela segunda lei de Newton em Y, eu tenho... Ele está descendo, então considera o x para baixo. O eixo Y, considera o eixo Y crescendo para baixo, coloca ele coincidindo com a direção do movimento, fica mais fácil. Nesse caso, eu tenho peso ganhando, então peso positivo menos tração, massa vezes aceleração. Ou, pega essa tração e passa para a direita, pega o MA e passa para a esquerda. Vai ficar tração igual a mg menos MA. Se eu colocar massa em evidência, M que multiplica G menos A. A massa é 500, gravidade 10, aceleração 2, então vai dar 8. 500 vezes 8, 4.000 newtons. Newtons, porque aqui é tração é força, ok? Eu só calculei a tração. Agora eu vou calcular o trabalho dela. Quem é trabalho? Força, deslocamento, cosseno do ângulo. Trabalho vai ser minha força de tração, vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo. Tração eu acabei de calcular 4.000 newtons, deslocamento 12 metros, o quanto ele cai. Cosseno do ângulo, qual é o ângulo entre eles? Tração está para cima, deslocamento para baixo, ângulo é 180, então vai dar menos 1. Então, menos 48.000 joules, ou menos 48 quilojoules. Ok? Letra C, qual é o trabalho total realizado pelo elevador? O trabalho total é a soma do gravitacional e de tração. 60 menos 48, 12 quilojoules. Então, no final das contas, o trabalho é positivo, significa que está sendo fornecida a energia para o elevador, ok? De fato, está sendo fornecida porque ele está aumentando a sua velocidade, já que ele está acelerado, ok? É isso, pessoal. Nos vemos na próxima videoaula.